Provérbios capítulo 23, versículo 9. A versão revista atualizada diz assim: Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Na versão na linguagem de hoje, diz assim: Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Na versão contemporânea, diz assim: Não vale a pena dar conselhos aos insensatos, já que eles não estão nem aí para a sabedoria. Esse versículo, meus irmãos, ele é autoexplicativo e a gente conhece bastante várias pessoas que são assim. Você vai dar um conselho e ele não dá muita atenção, né? Você vai orientar e ele menospreza, exatamente. Então, esse versículo fala sobre a importância de discernir o nosso ouvinte. Quem é o nosso ouvinte? Quem é que está nos escutando? Então, esse provérbio está chamando a atenção para a gente ter discernimento. Discernimento é a capacidade de interpretar a outra pessoa. É ter esse discernimento para ter essa capacidade de interpretar. Então, a gente tem que ser cauteloso, meu irmão, em dar a nossa sabedoria para, muitas vezes, a gente vai dar para quem não quer, quem é insensato. Então, você nem continua. Quando você começa a falar, a pessoa, não é assim não, você já para. Você já vê, não vou perder meu tempo aqui. Tchau, vou embora. Entendeu? Porque é um insensato. Isso em todo lugar. Isso dentro da igreja também tem. Tem gente insensata dentro da igreja. Você vai orientar e a pessoa ainda reclama. A pessoa ainda muda o assunto, reverte a história, cria outra história, outro caso que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Não é isso, irmão André? A gente vai falar e o indivíduo ainda vai dizer que você está reclamando de outras coisas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ele é insensato, é um tolo e ele não consegue discernir. Então, o texto diz assim: não fales aos ouvidos do insensato. Insensato é alguém que é imprudente, que é tolo, que é incapaz de perceber a verdade e a sabedoria na palavra do outro. É capaz de apreciar um bom conhecimento ensinado por outra pessoa. O insensato, meu irmão, dentro do contexto bíblico e dentro desse contexto de Provérbios, ele é um indivíduo que não tem discernimento, que rejeita a instrução e que ele é inclinado para o erro. Porque quem rejeita a instrução, o ensino, erra. Erra porque não sabe e ainda não quer aprender e não se deixa aprender. Você vai orientar e a pessoa ainda está sendo ruim. Está reclamando. Né? Diz, não é assim não. Não é assim não. E aí, como eu digo, ele está dizendo que não é assim não, então pronto, continue assim. Ele vai errar várias vezes. Um dia ele acorda com um erro. Pode ser que não acorde, né? Porque tem gente que é tão tola que não acorda, tão idiota que não acorda. Que não percebe. Né? E eu vou dizer outra coisa para vocês, meus irmãos. Não tem um detalhe. E vocês escutem o que eu vou dizer para vocês. Quanto mais conhecimento você adquirir, você vai começar a perceber a tolice dos outros. Você vai adquirindo conhecimento, você vai percebendo que o outro não tem capacidade de alcançar o que você está falando. Aí o que é que acontece? Quando você começa a adquirir conhecimento, você começa a ficar isolado. Por quê? Porque ao redor as pessoas não acompanham. Aí com o passar do tempo você vai encontrar um ou outro que tem mais ou menos a mesma forma de pensar que você, que troca ideias, que escuta, que aprende, ou se não faz como o pastor Juvenal gosta de dizer, é uma pessoa ensinável, né? Porque ele diz a pessoa ensinável porque a pessoa aceita a opinião, né? Então, na verdade, não é que é ensinável, é a pessoa que aprende ouvindo. A gente aprende ouvindo, a gente não aprende falando. Embora, aprende ouvindo.
Agora, quem ensina também aprende. Porque ele também está ouvindo o que está falando, está ouvindo o que os outros estão falando. Né? Então, quem aprende, aprende ouvindo. Não aprende falando. Então, você primeiro tem que ouvir para aprender. Agora, a pior situação é quando você vai ensinar, a pessoa está sentada para ouvir e ela faz aquele ouvido que as pessoas popularmente dizem que é ouvido de mercador. Né? Escuta, mas não dá valor àquilo que está nem aí, né? Não dá valor àquilo que está ouvindo. Então, o sábio de provérbio está dizendo assim, olha, você tem que ter cautela com quem você fala. Não tem aquela parábola de Jesus que ele diz assim, cuidado para não dar pérola para os porcos, né? Porque se você botar uma pérola no focinho do porco, a pérola é linda, mas ele vai esfregar na lama, né? Vai esfregar na lama. Então, para que você vai botar uma pérola num porco? Se ele vai se lambuzar na lama. É como pegar um porco e dar um banho no porco. Você acabou de dar um banho, o que é que o porco faz? Volta para a lama. Porque é da natureza dele viver na lama, né? Então tem gente que é assim, você vai, ensina, e ele volta para a lama. Esse é o tolo. Né? Então, oferecer conselho para pessoas assim, que não valorizam as suas palavras, é um desperdício de tempo, de esforço. Não vale a pena perder tempo com pessoas assim. Isso é em todo canto, meus irmãos. Em qualquer lugar tem gente assim. Como eu estou falando para a igreja, não é igreja só nossa igreja aqui, qualquer igreja, tem gente assim. Você fala, 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 e ela não aprende. Uma porque não quer, outra porque às vezes não faz o esforço, outra porque não tem a capacidade de aprender. Tem vários fatores. Mas o pior de todos é aquele que não quer aprender. Ele pode até não ter a capacidade, ter dificuldade, mas está ali. Não, eu vou tentar. Eu estou tentando, eu estou tentando, eu estou tentando. Ele vai se desenvolver. Mas o pior de todos é esse que não quer. Né? É o soberbo na ignorância, porque aquele soberbo na ignorância é o pior de todos. Né? O indivíduo está na ignorância e é soberbo. Então, você falar aos ouvidos dessa pessoa, você está desperdiçando seu tempo. Está desperdiçando, está se esforçando por algo que não vale a pena. Ou seja, você está se esforçando para alguém que não vai ter nenhuma mudança positiva. Você fala, ensina, e não muda. Uma hora você cansa de ensinar. Né? Então, para que a comunicação seja possível, meus irmãos, tem que as pessoas estarem prontas para ouvir e ter capacidade de ouvir. Então, por isso, quando eu pergunto assim, vocês entenderam o que eu disse? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquela pergunta que é para confirmar se o que eu falei foi compreensível. Pastor, eu não entendi tal parte. Aí eu vou explicar. Pastor, eu não estou compreendendo tal assunto. Eu vou explicar. Por quê? Aí a comunicação tornou-se receptiva, ou seja, o destinatário compreendeu. E, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não valorizam isso. Não valorizam. Continuando, ele diz assim: por que desprezará a sabedoria das tuas palavras? Diz assim: não fales ao ouvido insensato. A gente já entendeu por quê. Porque é perda de tempo. Ele não quer ouvir, ele não quer aprender, ele está fechado aquele conhecimento. Aí diz assim: porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. A sabedoria das tuas palavras é da palavra de quem está falando. Aqui se confunde também com a sabedoria da palavra de Deus, porque o provérbio está falando da sabedoria da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vem a partir de onde? Do temor ao Senhor. E temor não é do medo, é de respeito à palavra. Você respeita o que está sendo dito aqui, você diz, não, realmente
Essas palavras são importantes. Aqui traz conhecimento. Isso aqui edifica. Então, primeiro que o indivíduo faz o quê? Rejeita a sabedoria. Então, o insensato ele não só despreza, né? Aliás, ele não só ignora o que a pessoa vai falar, ela tem desprezo. Ou seja, ela não quer não só dar ouvido, ela não quer não só ouvir, é que aquilo para ela não tem valor algum. Tem muita gente assim. E tanto faz pessoas humildes como pessoas mais abastadas. Tanto faz a pessoa com pouco conhecimento como com muito conhecimento. Tem muita gente com muito conhecimento que é assim, tolo. E não quer ouvir a palavra de sabedoria. Então desprezam a sabedoria. E aquelas pessoas que desprezam a sabedoria, evidentemente que estão sob a influência negativa da ignorância. Estão sob a influência negativa da ignorância. Permanecem na ignorância. Continuam na ignorância. Seja de conhecimento, seja de sabedoria, seja de experiência de vida. Né? A gente tem que aprender com os erros dos outros. A gente aprende errando também. Mas tem pessoas que elas escutam, principalmente quando a gente é mais jovem. A gente escuta, os pais falam, não faz isso. Aí você, mas faz. Porque acha que está certo. Meu pai não sabe o que está dizendo. Aí, com o passar do tempo, você vê que o seu pai sempre teve razão. Por que os pais, no caso, né? O pai e a mãe, né? Sempre tiveram razão. Por quê? Por causa da experiência de vida. Aí você começa a ter agora o quê? Mudar a forma de ver a vida e começa a adquirir sabedoria, porque você vê o ensinamento do outro e tira lições. Vejam só. A sabedoria dos antigos diz assim: nunca passe em lugar escuro, né? Nunca passe em lugares escuros. Não tem essa sabedoria dos antigos? Sim, deixa eu explicar. Não passe em lugares escuros. Mas por que não passa em lugares escuros? Aí alguém vai dizer, porque veja só, nossos ancestrais, eles viviam na escuridão, e a escuridão traz medo. Não é só isso. O que está por trás é que na escuridão você pode ser atacado e você não tem como se defender. Você pode ser atacado e não se defender. Aí, os pesquisadores sobre violência pesquisaram e descobriram o seguinte: lugares mal iluminados têm índice de violência maior do que lugares bem iluminados. Por que é que trocaram lâmpada de LED para todo canto? Lógico. Tem também o objetivo de ganhar dinheiro, mas tem o objetivo de melhorar a iluminação do ambiente. Quanto mais iluminado o ambiente, menor o índice de violência. Certo? Então já se descobriu que nos lugares mais escuros há maiores índices de violência e de assalto. Então, e a gente vê a palavra de Deus dizendo o seguinte: não se mistura a luz com as trevas, né? Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Ou seja, o bem prevalece sobre o mal. Então, a luz dá esse sentido de ser coisa boa, de trazer claridade, de trazer transparência para o ambiente. Então, o que acontece? A questão da sabedoria está no mesmo caminho. Tem pessoas que não querem a luz, querem as trevas da ignorância. Não querem a luz da sabedoria, irmãos, não. Então, a sabedoria é algo valioso. E ainda tem mais um detalhe: a sabedoria a gente não dá a qualquer um. A gente não ensina a qualquer um. A gente ensina aqueles que querem aprender. Nós temos aqui nossa audiência. Estão aqui os que querem aprender. Estão aqui os que querem aprender. Os que não querem aprender, fica em casa. Vai fazer qualquer outra coisa.
Eu não estou falando em relação àqueles que, por exemplo, podem estar trabalhando, não. Tem alguém que está aí agora assistindo TV, olhando o celular, fazendo qualquer outra coisa. Podia estar aqui para aprender. Ele também está dentro desse provérbio aqui. Ele está desprezando o conhecimento, desprezando a sabedoria. E quais são os efeitos negativos disso? Quando você tenta ensinar alguém que é insensato, é tolo, ou mesmo idiota, ou que não quer saber do conhecimento, ou saber da sabedoria, você vai se frustrar. Você vai ser desencorajado a ensinar. É por isso que eu digo sempre, né, irmão João, se tiver um só, a gente ensina. Por quê? Porque a gente tem que estar pronto para ensinar para aqueles que querem. Independente da quantidade. Dependendo da quantidade de pessoas. Então a rejeição à sabedoria, meus irmãos, vai reforçar esse comportamento. Né? De ser insensato, de ser tolo. O que ele está fazendo? Está sedimentando, está fundamentando a ignorância dele. Ele cria uma resistência a aprender. Ele cria uma resistência a aprender. Então, a gente tem que entender que a sabedoria é um bem precioso. A sabedoria não é para todo mundo. É para quem quer, quem se dispõe, quem está disposto, tem que fazer esforço, tem que esquentar a cabeça pensando. Muitas vezes não vai ter aquela solução, ele leva meses para descobrir a solução para aquele problema, uma solução para aquela situação. Não é? Então, a sabedoria deve ser tratada com o máximo de respeito. Você não tem que estar ensinando para quem não quer. E o interessante é que Deus valoriza a sabedoria e oferece ela a quem pede graciosamente. Deus dá sabedoria a quem pede graciosamente. E você encontra poucas pessoas sábias. Viu? Eu, nessa minha vida, conheci poucas pessoas que têm sabedoria. Poucas. Poucas. Então, é importante discernir, meus irmãos, com quem compartilhar essa sabedoria de Deus. O próprio Jesus disse, não lancem pérolas aos porcos, né? Está lá em Mateus 7,6. Não lance pérolas aos porcos. Então, seja responsável, né? A quem você vai comunicar sabedoria? A quem você vai falar sobre sabedoria? Ou ensinar a respeito da sabedoria? E aqui ele quer ensinar para a gente saber a quem oferecer esses conhecimentos. Por quê? Para não desperdiçá-lo. É isso que Jesus está dizendo. Não lançar pérolas aos porcos é desperdiçar o conhecimento e o tempo com alguém. Porque o tempo está passando, né, meus irmãos? Cada dia mais perto da morte a gente está. Cada dia. A gente não para para pensar, mas cada dia está mais perto. A gente acorda, agradece a Deus por mais um dia, mas também é menos um dia de vida. Né? Nós já estamos na metade do ano. Eu até brinquei essa semana com um rapaz lá do prédio, certo? Terminou, passou o São João, agora semana que vem é Natal. Natal semana que vem é dia, porque com a velocidade que está passando o tempo, a percepção que a gente tem do tempo, Natal a gente praticamente já passou 6 meses do ano. Ligeiro demais, rapidamente. Né? E quanto mais vai avançando na idade, mais rápido o tempo começa a se processar. Mais rápido.
Né? A gente lembra aí como na época de infância a gente tinha nossos 8, 9, 10 anos, 11 anos, demorava a passar o tempo. A gente ia para a escola, demorava a passar uma tarde, né? Às vezes, uma manhã, demorava para terminar a aula. Né? Você olhava, meu Deus, ainda é 10 horas. Eu pensava que era 11 horas, e o tempo devagar para a gente, né? Porque essa percepção ela muda com o passar do tempo. Né? Pessoas mais jovens têm uma percepção de tempo mais devagar do que pessoas com mais idade. Porque a gente faz o comparativo do tempo que a gente viveu com o tempo que a gente está vivendo. Então a gente já vive bastante tempo. Então, quando o tempo passa rápido, essa impressão está passando rápido. Né? Porque ele passa de 24 horas, da mesma forma para todo mundo, né? Mas a gente tem a percepção. Então, os conselhos para os dias de hoje é que isso serve para ser esse aprendizado desse provérbio, serve para nosso ambiente de trabalho, para as nossas relações, né? Dentro das escolas, desse contexto de educação também, né? A importância da gente investir tempo e energia nas pessoas e nos lugares onde valorizam a nossa contribuição. Quanto tempo às vezes a gente não perde, né, irmão? Eu mesmo já perdi tanto tempo querendo ensinar para alguém, para as pessoas que não queriam aprender. Eu achava que o problema era eu. E depois eu vi que o problema não era eu, o problema eram as pessoas. E se elas não vêm, elas estão perdendo, não sei o que estou perdendo nada. E a gente está ali disponível para ensinar. Outra coisa que a gente tem que aprender é ser eficiente nessa comunicação, né? Quando você vê que alguém não quer ouvir, deixe. Deixe. Falou para as pessoas, olha, você chegar no lugar e as pessoas não derem atenção, bata até a palma dos pés e vai embora. Porque você vai chegar no lugar onde as pessoas vão querer dar atenção. Então não perca tempo com quem não quer ouvir. Não adianta. Então é valorizar esse tempo, né? Esse esforço, tá certo? E o que a gente vai aprender é que a importância da gente discernir os nossos ouvintes antes de compartilhar a sabedoria. Pessoas que não vão querer saber daquilo. Você começa, a pessoa olha assim para você e faz até uma cara de espanto. Né? E é algo tão bom que ela vai ouvir ali, mas ela não quer, então você já para e não continua, não perde tempo. Né? Esse desperdício de tempo e desse esforço para ensinar alguém e aconselhar alguém que é insensato. Então, esse versículo, meus irmãos, é um lembrete para a gente saber como se comunicar e com quem se comunicar, principalmente entender e interpretar o nosso ouvinte. Ele quer ouvir o que eu quero dizer, o que eu tenho a dizer? Não, então não abra nem sua boca. Deixe ele na ignorância.